E se a única coisa que seu pai te pedisse fosse para nunca abrir uma porta? Você conseguiria resistir? E se essa porta guardasse não apenas segredos, mas a verdade sobre quem você realmente é, sobre de onde você veio, sobre tudo que você acreditou a vida inteira? Às vezes, as heranças mais valiosas não são as que recebemos, mas as verdades que descobrimos quando ousamos desobedecer. Laura Mendes tinha 38 anos quando enterrou o pai. Foi um funeral simples, apesar da fortuna que Augusto Mendes acumulara em vida. Ele sempre foi discreto, quase recluso nos últimos anos. A igreja estava vazia. Apenas ela, o irmão mais velho Roberto com a esposa Patrícia, alguns funcionários antigos da construtora e o advogado da família, Dr. Campos. Era um dia cinzento de julho. Laura segurava um buquê de lírios brancos, as flores favoritas do pai, e sentia o peso do luto apertar o peito como uma morsa. Ela sempre fora a filha dedicada, a que ficou na cidade pequena enquanto Roberto construía carreira na capital, a que visitava o pai toda semana, que organizava os remédios dele, que ouvia suas histórias repetidas com paciência infinita. Depois do enterro, todos se reuniram no escritório de Dr. Campos para a leitura do testamento. Era uma sala antiga, com cheiro de livros velhos e café requentado. O advogado, um homem de uns 60 anos com óculos de aro dourado, abriu uma pasta de couro gasta. Bem, começou ele, limpando a garganta. O senhor Augusto deixou instruções muito claras e, devo dizer, incomuns. Roberto se inclinou para frente na cadeira, os olhos brilhando com expectativa mal disfarçada. Ao lado dele, Patrícia apertava a bolsa de grife no colo, as unhas perfeitamente feitas tamborilando no couro. A construtora Mendes e Filhos, avaliada em aproximadamente 12 milhões de reais, bem como todas as propriedades comerciais, ficam para o senhor Roberto Mendes. Roberto sorriu satisfeito. Como deveria ser, eu sempre cuidei dos negócios. Para a senhora Laura Mendes, continuou o Dr. Campos, fica a casa da Rua dos Jacarandás, número 247, onde o senhor Augusto residia, mais uma quantia mensal vitalícia de 10 mil reais. Laura piscou, surpresa. A casa era enorme, antiga, cheia de memórias. Valia muito em termos sentimentais, mas nada comparado aos milhões que Roberto recebera. Só isso? Patrícia não conseguiu esconder o desdém na voz. Quer dizer que Laura fica com uma casa velha e uma pensãozinha enquanto Roberto herda um império? Ainda não terminei. Dr. Campos olhou para ela por cima dos óculos. Há uma cláusula adicional para a senhora Laura. Ele puxou um envelope lacrado com cera vermelha. No envelope, a letra trêmula de Augusto. Para Laura. Não abra antes de ler isto. Laura pegou o envelope com mãos trêmulas e rasgou o lacre. Dentro havia uma única folha, escrita à mão. Minha querida Laura, se está lendo isto, já parti. Perdoe-me por não ter sido mais presente, por ter guardado tanto, por ter vivido com tanto medo. A casa é sua, mas há uma condição absoluta. No porão, há um cofre de aço embutido na parede leste. Ele está trancado com cadeado digital. A senha é a data do seu aniversário, 1508. Você, nunca, em hipótese alguma, deve abrir esse cofre. Jamais. Não importa o que aconteça, não importa quem te peça ou ameace. O que está dentro deve permanecer enterrado comigo. Se você abrir, perderá tudo. A casa, o dinheiro mensal, tudo voltará para Roberto. Esta é minha única exigência. Cuide da casa, viva nela, mas nunca, nunca olhe dentro daquele cofre. É por sua própria proteção. Te amo mais do que você jamais saberá. Papai. Tem um cofre na casa que eu não posso abrir? Exato, confirmou o Dr. Campos. Instalei câmeras de segurança discretas na área do porão há 6 meses, a pedido do Sr. Augusto. Se em qualquer momento você abrir o cofre, serei notificado imediatamente e a herança será revertida para seu irmão. É uma cláusula juridicamente sólida e irrevogável. Isso é ridículo. Roberto bateu a mão na mesa. Que tipo de jogo psicológico doentio é esse? Deixar um cofre trancado que ela não pode abrir? Foram os desejos expressos de seu pai. Dr. Campos fechou a pasta. A senhora Laura pode escolher.
aceitar a herança com essa condição ou recusar tudo. Nesse caso, também vai para Roberto. Laura dobrou a carta lentamente. Sua mente girava. Por que o pai faria isso? O que poderia estar naquele cofre que era tão terrível, tão perigoso que ele preferia que permanecesse eternamente escondido? Eu aceito, disse ela, sua voz mais firme do que se sentia. Vou respeitar a vontade do papai. Roberto se levantou bruscamente. Você é uma idiota, Laura, sempre foi. Papai te mimou demais. Eles saíram batendo a porta. Dr. Campos esperou até que as vozes se distanciassem no corredor. Laura, ele disse baixo, seu pai me fez prometer que te daria isto pessoalmente. Ele estendeu um pequeno cartão. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue, dia ou noite. Augusto era meu amigo há 40 anos. Ele estava protegendo você de algo. Tenha cuidado. Laura pegou o cartão, sentindo um arrepio subir pela espinha. 3 dias depois, Laura se mudou para a casa da Rua dos Jacarandás. Era uma construção de 2 andares, estilo colonial, com azulejos portugueses e um jardim que havia sido glorioso décadas atrás, mas agora estava tomado pelo mato. A casa tinha aquele cheiro de lugar fechado há muito tempo, mistura de mofo, lavanda e memórias. Ela passou os primeiros dias limpando, abrindo janelas, deixando o sol entrar nos cômodos escuros. Encontrou fotos antigas em gavetas, ela criança, sorrindo no colo do pai. Roberto, adolescente, sempre sério, sempre distante. A mãe deles, Célia, morta quando Laura tinha apenas 5 anos, num acidente de carro que ela mal se lembrava. E então, no 3º dia, Laura desceu ao porão. Era um espaço amplo, com teto baixo e paredes de tijolos à vista. Cheirava a terra úmida e cimento. No canto leste, exatamente como o pai descrevera, havia um cofre de aço cinza embutido na parede. Media cerca de 1 metro de largura por 1,5 metro de altura. O cadeado digital piscava em vermelho. Locked. Laura se aproximou devagar, como se o cofre fosse um animal selvagem que pudesse atacar. Ela estendeu a mão, os dedos a centímetros do teclado numérico. Seria tão fácil. 1508. 4 números, 4 segundos e ela saberia. Mas a voz do pai ecoava na memória. É pela sua própria proteção. Ela recuou, subiu as escadas rapidamente, como se fugisse de uma tentação perigosa. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto que fora seu na infância, com as estrelas fosforescentes que o pai colara ali quando ela tinha medo do escuro. O que estaria no cofre? Dinheiro? Documentos? Por que a proibição tão absoluta? Na manhã seguinte, Roberto apareceu sem avisar. Ele entrou pela porta da frente como se fosse o dono, Patrícia atrás dele usando um vestido caro demais para uma terça-feira comum. Vim ver como você está se adaptando, disse ele, mas seus olhos já vasculhavam a casa, avaliando, calculando. Estou bem, obrigada. Laura cruzou os braços. Mas da próxima vez toca a campainha. Somos irmãos, Laura. Esta casa já foi minha também. Ele caminhou pela sala. Sabe, tenho pensado, é muita casa para você sozinha. E aquela pensão que papai deixou mal paga as contas de manutenção deste casarão. Talvez seja melhor você vender para mim. Faça um bom preço. Não está à venda. Não seja tola, Laura. O que você vai fazer aqui? Dar aulinhas de piano para criancinhas pelo resto da vida? Roberto está te oferecendo uma saída digna. Eu disse não. Roberto se aproximou, baixando a voz. Você desceu no porão? Viu o tal cofre? O coração de Laura acelerou. Vi, e não vou abrir se é isso que quer saber. Não tem curiosidade? Os olhos dele brilhavam com algo perigoso. Não quer saber que segredos o velho estava escondendo? Papai tinha seus motivos. Papai era um velho paranoico nos últimos anos. Roberto deu um passo à frente. Ele te manipulou, Laura. Te deixou esta casa com uma armadilha psicológica. É cruel. Podem ir embora agora? Laura abriu a porta. Tenho muito trabalho. Roberto parou no batente. Você sempre foi a favorita dele, a filhinha perfeita. Mas sabe o que eu acho? Acho que o que está naquele cofre mostra exatamente o tipo de homem que Augusto Mendes realmente era. E tenho certeza de que não é bonito.
Eles foram embora, mas as palavras de Roberto ficaram, pesadas no ar como fumaça tóxica. Laura tentou seguir com a vida, voltou a dar aulas de piano em casa, recebendo alunos 3 vezes por semana, mas a presença do cofre era um peso invisível, uma coceira mental que não parava. Toda vez que descia ao porão para pegar algo da despensa, seus olhos eram inexoravelmente atraídos para aquele retângulo de aço na parede. 2 semanas depois, Laura recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher de uns 50 anos, magra, com cabelos grisalhos presos num coque frouxo e olhos verdes penetrantes. "Meu nome é Helena Torres", disse ela na porta. "Eu preciso falar com você sobre seu pai." Laura hesitou, mas havia algo na voz da mulher, uma urgência misturada com tristeza, que a fez convidá-la para entrar. Sentadas na cozinha, com chá de camomila fumegando em xícaras velhas, Helena começou a falar. "Eu trabalhei para o seu pai por 15 anos", disse ela. "Era secretária dele na construtora. Fui demitida há 3 anos, logo depois que Roberto assumiu a vice-presidência." "Sinto muito", Laura disse, sem saber bem o que dizer. "Seu pai era um bom homem, Laura, mas ele carregava um peso enorme, um segredo que o consumia." Helena segurou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor. "Eu sei sobre o cofre." Laura ficou tensa. "Como você sabe?" "Porque eu ajudei Augusto a colocar algumas coisas lá dentro anos atrás. Ele me fez jurar que nunca contaria a ninguém, mas agora ele se foi. E eu..." Ela parou, os olhos marejados. "Eu acho que você tem o direito de saber a verdade. Meu pai me pediu para nunca abrir." "Eu sei, e ele tinha razões, mas as razões dele eram para proteger você da dor, não da verdade." Helena inclinou-se para frente. "Laura, você já se perguntou por que não se parece em nada com Roberto? Por que você tem olhos verdes quando todos os Mendes têm olhos castanhos?" O coração de Laura falhou uma batida. Era algo que ela sempre notara vagamente, mas nunca questionara de verdade. "Você conhecia minha mãe?" "Conhecia a Célia, sim. Ela era boa, gentil, mas há coisas sobre sua família que você não sabe. Coisas terríveis." Helena tirou um envelope amassado da bolsa. "Tome. São cópias de documentos que consegui salvar antes de ser demitida. Seu irmão Roberto não é quem você pensa. E o que ele está planejando fazer com a construtora?" Ela balançou a cabeça. "Seu pai estaria se revirando no túmulo." Laura pegou o envelope, as mãos tremendo. "Por que está me contando isso agora?" "Porque você merece saber a verdade. E por quê?" Helena se levantou para ir embora. "Porque o que está naquele cofre não é só sobre o passado, Laura. É sobre você, sobre quem você realmente é." Depois que Helena foi embora, Laura abriu o envelope. Dentro havia cópias de certidões de nascimento, recortes de jornal antigos, fotos. Ela espalhou tudo sobre a mesa da cozinha, seu coração batendo mais rápido a cada descoberta. Havia uma certidão de nascimento de uma criança chamada Sofia Mendes, nascida em 1983, 2 anos mais nova que Laura. A mãe era listada como Célia Mendes, o pai, Augusto Mendes. Laura gelou. Ela tinha uma irmã? Uma irmã que nunca soube que existia? Continuou folheando os documentos freneticamente. Encontrou um recorte de jornal de 1985. Criança de 2 anos desaparece em shopping de São Paulo. A foto era granulada, mas mostrava uma menina pequena de cabelos escuros e olhos grandes. Sofia Mendes, dizia a legenda. As mãos de Laura tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis. Sua irmã havia desaparecido. Como ela nunca soube disso? Por que ninguém nunca mencionou? Havia mais. Cartas manuscritas, a letra de Célia endereçadas a Augusto. Laura leu uma delas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Augusto, não aguento mais. Não consigo olhar para Laura sem ver Sofia. Não consigo respirar sem me perguntar onde está, se está viva, se está sofrendo. A polícia desistiu.
Dizem que provavelmente foi tráfico de crianças. Meu bebê, Augusto. Nossa, bebê. Seu irmão Fernando promete que vai encontrá-la, mas já se passaram 6 meses. Estou morrendo por dentro. Não sei quanto tempo mais consigo aguentar. A carta estava datada de 3 meses antes da morte de Célia no acidente de carro. Laura limpou as lágrimas, tentando processar. O tio Fernando, o irmão mais novo de Augusto, que morreu há 10 anos, estava envolvido no desaparecimento de Sofia? No fundo do envelope havia uma última foto. Era recente, tirada com câmera digital. Mostrava Fernando Mendes em algum lugar que parecia ser um escritório, conversando com um homem desconhecido. No verso, uma anotação na letra de Augusto. Evidência, não deixar Roberto encontrar. Laura juntou todos os documentos e subiu correndo para o quarto. Escondeu tudo debaixo do colchão, seu cérebro tentando montar o quebra-cabeça impossível. Sofia, sua irmã, desaparecida quando tinha apenas 2 anos. A mãe morta logo depois, possivelmente não foi acidente, o tio Fernando envolvido em algo sujo, e o pai guardando evidências em um cofre que ela não podia abrir. Naquela noite, Laura ligou para o Dr. Campos. Eu preciso saber, disse ela sem preâmbulos quando ele atendeu. Eu tinha uma irmã, Sofia? O silêncio do outro lado foi longo demais. Dr. Campos? Como você descobriu? A voz dele estava tensa. Recebi documentos de alguém que trabalhou com meu pai. É verdade? Outro silêncio. Então, sim, Sofia existiu. Ela desapareceu quando você tinha 3 anos. Foi devastador para a família. Augusto me fez prometer que nunca contaria a você ou a Roberto. Ele queria proteger vocês da dor. Roberto sabe? Não tenho certeza. Ele era criança também na época. Talvez tenha memórias vagas. E meu tio Fernando? A respiração de Dr. Campos ficou pesada. Laura, há coisas que é melhor você não mexer. Seu pai passou a vida tentando esquecer, tentando proteger você. Proteger de quê? Da verdade. Uma verdade que pode destruir tudo o que você pensa que sabe sobre sua família. Ele desligou. Laura ficou olhando para o telefone. Depois, lentamente, desceu as escadas até o porão. Ficou parada diante do cofre, a luz fraca da lâmpada única fazendo sombras dançarem nas paredes. O que você estava escondendo, papai? Sussurrou ela para o aço frio. O cofre não respondeu. Mas Laura sentiu, com uma certeza que não podia explicar, que a resposta estava ali, tão perto. 4 números. 1, 5, 0, 8. Ela ergueu a mão, os dedos a centímetros do teclado. Então, de cima veio o som de uma porta batendo. Passos pesados no andar de cima. Laura? Está em casa? Era a voz de Roberto. Laura subiu as escadas rapidamente, fechando a porta do porão atrás de si. Roberto estava na sala e não estava sozinho. Com ele estava um homem mais velho de terno caro com uma pasta de couro. Este é Dr. Moreira, disse Roberto, meu advogado. Viemos fazer uma proposta que você não pode recusar. Laura cruzou os braços. Não estou interessada em vender a casa, Roberto. Não é sobre a casa. Dr. Moreira abriu a pasta e tirou uma série de documentos. É sobre sua legitimidade como herdeira. O chão pareceu tremer sobre os pés de Laura. Como é? Descobrimos, disse Roberto com um sorriso que não chegava aos olhos, que existem inconsistências em seus documentos de nascimento. Inconsistências que sugerem que você pode não ser filha biológica de Augusto Mendes. Laura ficou branca. Isso é absurdo. É mesmo? Gesticulou para o advogado que espalhou papéis sobre a mesa de centro. Olhe você mesma. Sua certidão original tem rasuras. Os registros hospitalares do seu nascimento desapareceram misteriosamente. E há testemunhas que afirmam ter ouvido Célia dizer, antes de morrer, que você não era filha de sangue de Augusto. Que testemunhas? Isso é mentira. Testemunhas confiáveis. Dr. Moreira ajustou os óculos. Estamos preparando uma ação judicial para contestar o testamento. Se provarmos que você não tem vínculo biológico com Augusto Mendes, a herança será considerada inválida.
tudo voltará para o único herdeiro legítimo, Roberto. Inclusive esta casa, inclusive a pensão vitalícia. Você ficará sem nada, Laura. As pernas de Laura falharam. Ela se sentou pesadamente no sofá. Papai me criou. Mesmo que isso fosse verdade, ele me escolheu como filha. Escolhas sentimentais não valem legalmente quando há fraude documental envolvida, disse o advogado friamente. Mas estamos dispostos a ser generosos. Se você assinar um acordo agora, abrindo mão de toda a herança voluntariamente, Roberto lhe pagará R$100.000. É mais do que você merece, considerando que não tem direito a nada. 100.000? Laura riu sem humor. Vocês são patéticos. Pense bem, disse Roberto, porque se formos a tribunal, você não terá dinheiro nem para contratar um advogado decente. Vai perder tudo e ainda sair devendo. Assina o papel, Laura. Facilita a sua vida. Saiam da minha casa. Agora! Roberto se levantou lentamente. Você sempre foi teimosa. Vai aprender do jeito difícil. Ele olhou em volta da sala. Esta casa tem uma história interessante, sabia? Papai a comprou na mesma época que Sofia desapareceu, com dinheiro que apareceu do nada. Você já se perguntou de onde veio essa fortuna súbita? Ele foi embora, deixando os documentos espalhados sobre a mesa como bombas armadas. Laura passou a noite acordada, lendo e relendo os papéis. A certidão de nascimento dela realmente tinha algo estranho. Borrões em certas áreas, como se alguém tivesse apagado e reescrito informações. Os registros hospitalares que deveriam confirmar seu nascimento estavam listados como extraviados. Seria possível? Ela não era filha biológica de Augusto? De manhã, exausta e desesperada, Laura ligou para Helena Torres novamente. Eu preciso de mais informações, disse ela quando Helena atendeu. Roberto está dizendo que eu não sou filha legítima do meu pai. Ah, Laura. A voz de Helena estava carregada de tristeza. Eu temia que chegássemos a isso. Você sabe de algo? Sei que Augusto te amava mais que a própria vida. Sei que ele te protegia de verdades que poderiam te destruir. E sei que Roberto é capaz de qualquer coisa para ficar com a fortuna toda. Mas é verdade sobre minha certidão? Helena suspirou. A verdade está no cofre, Laura. Tudo o que você precisa saber está lá. Mas abrir significa perder a herança. E não abrir significa perder do mesmo jeito. Roberto vai me destruir em tribunal. Então você precisa de aliados. Helena fez uma pausa. Tem alguém que pode ajudar. Alguém que conhecia todos os segredos de Augusto. Mas você precisa ser corajosa. Muito corajosa. Quem? Patrícia. Laura quase deixou o telefone cair. A esposa do Roberto? Você tá louca? Patrícia não é o que parece. Ela tem motivos próprios para querer destruir Roberto. Procure-a, sozinha, sem que ele saiba. Ela vai te contar coisas que vão mudar tudo. A ligação caiu. Laura ficou parada, processando. Patrícia sempre fora distante, fria, calculista. Mas e se Helena estivesse certa? E se Patrícia também fosse vítima de Roberto? Na tarde seguinte, Laura esperou Roberto sair para o trabalho e foi até a casa dele, um apartamento moderno no melhor bairro da cidade. Tocou a campainha com o coração disparado. Patrícia abriu a porta e, ao ver Laura, seus olhos se arregalaram. O que você está fazendo aqui? Se Roberto souber? Por favor, Laura disse rápido. Helena Torres me disse para te procurar, disse que você poderia me ajudar. Algo mudou no rosto de Patrícia. A máscara de frieza escorregou por um instante, revelando medo, cansaço e algo parecido com esperança. Entre, rápido. O apartamento era impecável, todo decorado em tons de cinza e branco, frio, sem vida, como um showroom. Patrícia trancou a porta e fechou as cortinas antes de se sentar. Eu estava esperando que você viesse, disse ela com a voz diferente, mais suave, sem a arrogância habitual. Por quê? Patrícia puxou a manga do casaco, revelando hematomas roxos e amarelos no braço. Porque Roberto é um monstro, e eu sou a prisioneira dele há 8 anos. Laura cobriu a boca com a mão.
Ele te bate? Bater é a parte mais fácil. Patrícia se levantou e foi até um armário. Puxou uma caixa de sapatos e a abriu. Dentro havia dezenas de fotos, documentos, gravações. Ele me controla, Laura. Controla cada centavo que gasto, cada lugar que vou, cada pessoa com quem falo. Tenho que pedir permissão até para visitar minha própria mãe. Mas vocês parecem tão perfeitos. É o que ele quer que as pessoas vejam. O empresário bem-sucedido com a esposa troféu. Ela pegou uma das fotos. Mostrava Roberto aos gritos, o rosto deformado pela raiva. Eu acordo todo dia sem saber qual versão dele vou encontrar, o charmoso ou o psicopata. Por que você não vai embora? Porque ele me ameaçou. Disse que se eu tentar sair, ele me destrói. Tem conexões, Laura. Juízes, políticos, policiais. Ele pode fazer qualquer coisa comigo e sair impune. Ela olhou nos olhos de Laura. Mas você pode detê-lo. Como? Eu não tenho poder nenhum. Ele está tomando tudo de mim. Não está, porque o que Roberto quer de verdade não é a casa ou a pensão, é o que está no cofre. Patrícia se inclinou para frente. Ele sabe o que tem lá dentro e tem medo mortal disso. O que tem no cofre? Provas. Patrícia abriu um envelope e mostrou documentos. Seu pai não era apenas um construtor, Laura. Ele descobriu algo sobre a família, algo que o irmão dele, Fernando, estava fazendo há anos. Ela puxou uma foto antiga, amarelada. Mostrava Fernando Mendes em frente a um orfanato. Fernando tinha um negócio paralelo, um negócio imundo e lucrativo. Ele falsificava adoções. Laura sentiu o sangue gelar. O quê? Ele pegava crianças de famílias pobres, prometia encontrar lares melhores, mas na verdade vendia essas crianças para famílias ricas que não podiam adotar legalmente. Ganhava fortunas. E Sofia... Patrícia fez uma pausa. Sofia foi uma dessas crianças. Não, o tio Fernando não faria isso. Fez, e quando Augusto descobriu, anos depois, já era tarde. Sofia tinha desaparecido no sistema, vendida para alguma família no exterior. Augusto tentou encontrá-la, gastou fortunas com investigadores, mas nunca conseguiu. Minha mãe morreu porque descobriu. Não foi acidente, Laura. Célia confrontou Fernando, ameaçou ir à polícia e 3 dias depois os freios do carro dela falharam. Patrícia pegou as mãos de Laura. Seu pai passou os últimos 30 anos juntando provas contra o próprio irmão. Está tudo no cofre, documentos, gravações, fotos, tudo. E Roberto sabe disso? Roberto trabalhou com Fernando nos últimos anos da vida do tio. Ele sabe de tudo e tem medo de que você abra o cofre e entregue tudo para as autoridades, porque se isso acontecer, Laura... Ela parou. Ele vai para a cadeia também. Laura se levantou cambaleante. Tudo fazia sentido agora. A proibição do pai, o desespero de Roberto para que ela não abrisse o cofre, as ameaças. Mas meu pai não foi à polícia. Por que guardou isso tudo? Porque Fernando era seu irmão. E por quê? Patrícia hesitou. Porque ele tinha medo de que a verdade sobre você também viesse à tona. Sobre mim? Patrícia pegou outro documento. Uma certidão de nascimento, mas não era a de Laura, era de uma criança chamada Ana Clara, nascida em 1981, numa cidade do interior. Quem é Ana Clara? É você, Laura. Quando Sofia desapareceu, Célia entrou em depressão profunda. Ela não conseguia viver sem a filha. Então, Augusto, ele fez algo terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Patrícia mostrou mais documentos. Ele foi atrás de Fernando, exigiu que o irmão consertasse o que tinha feito, e Fernando trouxe você. Não, isso não é verdade. Você tinha 2 anos. Seus pais biológicos eram muito pobres, viviam em uma favela. Fernando os convenceu de que você teria uma vida melhor. Eles assinaram papéis falsos, e você foi entregue para Augusto e Célia como substituição pela Sofia perdida. Laura desabou na cadeira, soluçando. Eu fui comprada! Eu sou uma das crianças traficadas!
Não, Patrícia se ajoelhou na frente dela. Você foi amada, Laura. Augusto passou o resto da vida se arrependendo de ter usado os serviços de Fernando, mas ele nunca se arrependeu de ter você. Ele te criou como filha, te amou mais do que tudo. E quando Fernando morreu, Augusto juntou todas as provas para garantir que esse horror nunca mais acontecesse. Então, Roberto tem razão. Eu não sou herdeira legítima. Legalmente, você foi adotada. Augusto providenciou documentos corretos depois, mas Roberto está usando as inconsistências dos documentos originais para fazer parecer que foi fraude. Ele quer te assustar para você desistir. E se eu abrir o cofre? Você perde a herança pelas regras do testamento, mas Roberto vai para a cadeia pelas provas que estão lá dentro. É um impasse perfeito. Foi o jeito que Augusto encontrou de proteger você e ao mesmo tempo garantir que a verdade ficasse guardada. Laura limpou as lágrimas. Sua mente trabalhava rapidamente agora, processando tudo. Patrícia, você tem cópias dessas provas? Algumas, mas as principais estão no cofre. As que realmente importam, as que podem colocar Roberto atrás das grades. Então precisamos ser mais inteligentes que ele. Laura se levantou. Você disse que Roberto tem conexões, juízes, políticos. Se eu abrir o cofre agora, mesmo com as provas, ele pode conseguir abafar tudo. Exatamente, ele tem poder demais na cidade. Então precisamos de alguém maior, alguém que ele não possa controlar. Laura puxou o celular. Você conhece algum jornalista, de fora da cidade? Alguém que não tenha medo de expor isso? Patrícia pensou por um momento. Tem uma repórter investigativa de São Paulo, Mariana Costa. Ela fez aquela série sobre corrupção municipal. Tenho o contato dela. Liga para ela. Diz que temos uma história sobre tráfico de crianças que durou décadas, envolvendo empresários, juízes, políticos. Mas ela precisa vir até aqui, pessoalmente, e trazer uma equipe. Laura, se fizermos isso, não tem volta. Sua vida inteira vai virar de cabeça para baixo. A história sobre você, sobre sua origem? Eu sei. Laura olhou pela janela. Mas quantas outras crianças foram vendidas? Quantas outras Sofias existem por aí sem saber quem realmente são? Se expor a verdade significa perder a casa e o dinheiro, que seja. Algumas coisas são mais importantes. Patrícia sorriu pela primeira vez, um sorriso verdadeiro. Augusto escolheu bem. Você é filha dele em tudo que importa. 3 dias depois, Mariana Costa estava na sala de Laura com uma equipe de câmeras e advogados. Era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos curtos, olhos afiados que não perdiam nada. Então, disse ela, gravador ligado sobre a mesa, você está me dizendo que tem provas documentais de uma rede de tráfico de crianças que operou por mais de 20 anos, envolvendo empresários e autoridades locais? Tenho. Está tudo em um cofre no meu porão. Mas há uma complicação. Laura contou tudo. O testamento, a cláusula, a câmera de segurança. Roberto esperando que ela abrisse o cofre para tomar tudo. Interessante, muito interessante. Então, o que você propõe? Você e sua equipe ficam aqui, com câmeras ligadas, eu abro o cofre, documentamos tudo o que está lá dentro, antes que Roberto possa fazer qualquer coisa, e você publica a matéria na mesma hora, ao vivo, se possível. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Mariana. Você já pensou em ser jornalista porque isso é brilhante, uma transmissão ao vivo, ele não pode impedir o que já está no ar. Mas você precisa entender, disse Laura. No momento em que eu abrir aquele cofre, eu perco tudo. A casa, o dinheiro, tudo vai para o meu irmão. Não necessariamente. Um dos advogados de Mariana, Dr. Silva, se ajoelhou para a frente. Se o conteúdo do cofre provar que Roberto estava envolvido em atividades criminosas, ele não pode herdar. Bens provenientes de crimes são confiscados. E se ele estava tentando esconder evidências, isso é obstrução de justiça. Então eu poderia manter a casa? Possivelmente, mas não há garantias. Vai depender do que encontrarmos no cofre e de como o processo judicial se desenrolar. Pode levar anos. Laura assentiu.
Tudo bem, vamos fazer isso. Eles configuraram câmeras no porão. 3 ângulos diferentes, iluminação profissional. Mariana fez Laura assinar documentos permitindo a filmagem e a divulgação. Patrícia estava lá também, escondida, esperando para dar seu testemunho assim que fosse seguro. Era meio-dia de uma sexta-feira quando tudo ficou pronto. Mariana começou a transmissão ao vivo pelo site do jornal. Boa tarde, estou aqui na cidade de Vale Verde com uma história extraordinária. Ao meu lado está Laura Mendes, filha do falecido empresário Augusto Mendes. Laura, pode nos contar o que vamos presenciar hoje? Laura olhou diretamente para a câmera. Meu pai deixou um cofre lacrado no porão desta casa. Dentro dele estão provas de crimes que foram cometidos por décadas. Crimes envolvendo tráfico de crianças, corrupção, assassinato. Hoje, pela primeira vez, esse cofre será aberto e todo mundo vai ver o que está lá dentro. Eles desceram as escadas. O cofre estava lá, como sempre, impassível. A luz vermelha do cadeado piscava. Locked. Laura estendeu a mão tremendo. Seus dedos tocaram as teclas frias. 1, 5, 0, 8. Um bip. A luz mudou de vermelho para verde. O som metálico de travas se abrindo. Laura puxou a pesada porta de aço. O cofre estava cheio. Pilhas de documentos, pastas organizadas com etiquetas, fotos, gravações em fita cassete e CDs. E no centro, preso com um clipe vermelho, um envelope endereçado. Para Laura, a verdade completa. Laura pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu. A letra do pai, mais firme desta vez, escrita anos antes. Minha querida Laura, se você está lendo isto, significa que foi corajosa o suficiente para desobedecer. Sempre soube que seria. Você tem a coragem que eu nunca tive. Tudo que está neste cofre é verdade. Meu irmão Fernando traficou dezenas de crianças, vendeu bebês como se fossem mercadorias, enriqueceu com o sofrimento de famílias pobres e destruiu inúmeras vidas. Sofia, sua irmã, foi a primeira. Ele a pegou daquele shopping dizendo que ia comprar sorvete. Nunca mais a vimos. E quando descobriu o que ele tinha feito, anos depois, quis matá-lo com minhas próprias mãos. Mas ele me ofereceu uma troca. Me deu você. Laura, minha filha, você não foi comprada. Você foi resgatada. Seus pais biológicos, Maria e João Silva, eram boas pessoas em situação desesperadora. Viviam em uma favela em Belo Horizonte. Tinham mais 5 filhos. Mal conseguiam alimentar todos. Fernando os encontrou e ofereceu dinheiro, muito dinheiro, o suficiente para salvar a família. Mas eles não queriam vender você. Eles choraram, imploraram por outra solução, e eu a dei. Eu paguei a Fernando o dobro do que ele pediria de outros compradores, mas exigi que o dinheiro fosse dado diretamente para sua família biológica, não para ele. Exigi que eles assinassem documentos legais de adoção, não papéis falsos. E jurei que você teria a melhor vida possível. Fernando concordou, porque eu estava extorquindo. Eu tinha começado a juntar provas contra ele. Se ele não concordasse com meus termos, eu o entregaria. Você veio para nossa casa com 2 anos. Magra, assustada, falando pouco. Célia te amou imediatamente, não como substituição para Sofia, mas como você era, única, especial, nossa. Mas o peso disso me consumiu. Eu tinha salvo você, sim, mas quantas outras crianças eu poderia ter salvo se tivesse ido à polícia imediatamente? Quantas Sofias continuaram desaparecendo porque eu protegi meu irmão? Quando Célia descobriu a verdade completa sobre Fernando, que ele não estava procurando Sofia, mas escondendo o próprio crime, ela quis ir à polícia. Eu a impedi, com medo, com covardia, e 3 dias depois ela estava morta. Não foi Fernando quem matou sua mãe, Laura. Foi Roberto. Meu filho mais velho já estava trabalhando com o tio, já sabia dos crimes, já estava lucrando com eles. E quando Célia ameaçou expor tudo, Roberto cortou os freios do carro dela. Tinha 19 anos. E matou a própria mãe para proteger os negócios sujos da família.
Eu descobri isso anos depois. Encontrei as ferramentas que ele usou, confrontei-o. Ele confessou, rindo, disse que o fez pela família, pelo dinheiro, pelo futuro. Eu deveria ter o entregado naquele momento. Deveria ter entregue Fernando, Roberto, todos. Mas eu era covarde, com medo de perder tudo, com medo de que você fosse tirada de mim. Então, fiz a única coisa que consegui. Comecei a documentar tudo, cada crime, cada vítima, cada centavo sujo. Levei 30 anos juntando essas provas. E agora, coloco nas suas mãos. Neste cofre está lista completa de todas as crianças traficadas com suas fotos e datas, gravações de Fernando admitindo os crimes, documentos bancários mostrando o dinheiro, provas de que Roberto matou Célia, nomes de todos os envolvidos, juízes, políticos, compradores. Entregue tudo às autoridades, não as daqui, eles estão comprados, às federais, à imprensa, ao mundo. E Laura, minha filha, saiba isto. Você não deve nada a ninguém. Não à memória de Fernando, não a Roberto, nem mesmo a mim. Você foi criança roubada que se tornou mulher livre. Você escolhe agora o que fazer. Se quiser procurar sua família biológica, os nomes e endereço estão na pasta azul. Se quiser enterrar tudo e seguir em frente, farei. Eu entendo. Mas se escolher lutar, saiba que estarei ao seu lado. Sempre. Você é minha filha. Da única maneira que importa. Pelo amor, pela escolha, pela verdade. Te amo para sempre, papai. PS. Roberto vai tentar tomar tudo de você quando abrir este cofre. Não deixe. Você é mais forte que ele. Você sempre foi. Laura terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. As câmeras capturavam tudo. Mariana estava ao seu lado, também emocionada, mas profissional. Laura, disse Mariana suavemente para a câmera. Você pode nos mostrar o que mais está no cofre? Laura assentiu. Começou a retirar as pastas, uma por uma, abrindo-as para as câmeras. A primeira pasta tinha fotos, dezenas de crianças, algumas sorrindo, outras chorando, todas com datas e nomes. Sofia Mendes, 1985. Vendida para a família Schmidt, Alemanha, R$50 mil. Lucas Ferreira, 1987. Vendida para a família Rossi, Itália, R$45 mil. Página após página. Criança após criança. 30 anos de horror documentado. A segunda pasta continha gravações. Mariana colocou uma fita em um gravador antigo. A voz de Fernando encheu o porão. É um negócio, Augusto. Oferta e demanda. Tem gente que quer filhos e não pode ter. Tem crianças que precisam de lares melhores. Eu apenas facilito a conexão. E sim, cobro por isso. Bem cobrado. Você está vendendo seres humanos. Estou salvando crianças da miséria. Olha a Ana Clara. Desculpe, a Laura agora. Ela não está melhor com você do que estaria em uma favela? Eu fiz um favor para todo mundo. A gravação continuava. Fernando listando clientes, preços, métodos, tudo documentado na voz do próprio criminoso. Mariana olhou direto para a câmera. Estão vendo isso? Estão ouvindo? Isto é evidência direta de tráfico humano operando por décadas nesta cidade. A terceira pasta era a mais dolorosa. Documentos bancários mostrando transferências. Nomes de juízes, políticos, empresários, todos recebendo pagamentos. Alguns como clientes comprando crianças, outros como cúmplices protegendo o esquema. Juiz Marcos Tavares, R$30 mil mensais para arquivar investigações. Deputado Carlos Andrade, comprou 2 crianças, 1992 e 1995. Delegado Paulo Mendonça, R$20 mil mensais. A lista continuava, página após página, de corrupção, cumplicidade, de mal absoluto. E então, a última pasta, vermelha, com um único nome:
Roberto. Laura abriu com mãos trêmulas. Dentro havia fotos das ferramentas usadas para sabotar o carro de Célia. Laudos técnicos mostrando que o acidente foi causado e uma confissão manuscrita de Roberto, datada e assinada, provavelmente obtida por Augusto em um momento de confronto. Sim, eu cortei os freios. Ela ia arruinar tudo. Ia nos mandar todos para a cadeia. Ia tirar a Ana Clara de nós. Eu fiz o que precisava ser feito, pela família, pelo futuro. Não me arrependo. O porão ficou em silêncio absoluto. Apenas o zum-zum das câmeras gravando. Mariana estava pálida. Laura, isso é maior do que qualquer coisa que eu imaginei. Laura fechou a pasta e olhou direto para a câmera. Meu nome é Laura Mendes, mas eu nasci Ana Clara Silva. Fui uma das crianças traficadas por Fernando Mendes e Roberto Mendes. Mas eu tive sorte, fui amada, fui salva. Dezenas de outras não tiveram esta sorte. Esta transmissão está sendo vista ao vivo. Todas essas provas estão sendo documentadas neste exato momento. Eu convoco as autoridades federais a agirem imediatamente. Eu convoco cada família que perdeu uma criança entre 1980 e 2010 nesta região a procurarem essas informações. E eu convoco meu irmão, Roberto Mendes, a se entregar. Papai, se você pode me ouvir de algum lugar, obrigada. Por me salvar, por ter coragem de documentar tudo isso, por me amar. Eu vou terminar o que você começou. Eu prometo. Naquele momento, do andar de cima veio o som de porta sendo arrombada. Passos pesados, vozes gritando. Laura, o que você fez? Roberto desceu as escadas tropeçando, o rosto vermelho de raiva. Atrás dele vinha Dr. Moreira, o advogado, e 2 seguranças particulares. Roberto parou ao ver as câmeras, a transmissão ao vivo, as pastas abertas, o cofre escancarado. Não, 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 não. Ele se virou para o advogado. Derrube essa transmissão, agora! Tarde demais, disse Mariana. Já tem mais de 50 mil pessoas assistindo, e o sinal está sendo transmitido para 5 servidores diferentes. Você não pode apagar isso. Roberto avançou em direção a Laura, mas os advogados de Mariana se colocaram entre eles. Você destruiu nossa família, destruiu o nome Mendes. Por quê? Por que você não pôde simplesmente ficar quieta? Porque você matou minha mãe. A voz de Laura estava fria como gelo. Porque você é um assassino e um traficante de crianças. E porque eu não sou como você, Roberto. Eu escolho a verdade. Ele tentou avançar novamente, mas o som de sirenes começou a ecoar do lado de fora. Muitas sirenes. Em menos de 5 minutos, a casa estava cercada. Polícia Federal, Ministério Público, até uma equipe do Conselho Tutelar. Um agente entrou no porão. Roberto Mendes está preso por assassinato, tráfico de pessoas, obstrução de justiça e associação criminosa. Roberto foi algemado, ainda gritando. Você vai pagar por isso, Laura. Vai perder tudo, tudo. Eu já perdi tudo há muito tempo, disse Laura. Quando você matou minha mãe, quando você vendeu crianças. Hoje, eu apenas recuperei minha dignidade. Roberto foi levado escada acima. Dr. Moreira tentou fugir, mas também foi detido. Em menos de 1 hora, mandados de prisão estavam sendo expedidos para todos os nomes nas listas. A casa virou um cenário de investigação. Peritos fotografando cada documento, agentes lacrando cada pasta como evidência. O cofre inteiro foi documentado, catalogado, transformado em prova judicial. 3 meses depois, Laura estava sentada na varanda da casa da Rua dos Jacarandás. A casa que quase perdeu. A casa que agora era definitivamente dela. A justiça havia decidido que, como Roberto estava preso por crimes relacionados à herança, ele não podia recebê-la. O jardim estava florido. Ela tinha passado semanas cuidando dele, plantando, podando, trazendo vida de volta. Era terapêutico. Cada flor uma pequena vitória contra o passado sombrio. No colo, ela segurava uma carta. O papel era simples, a letra trêmula, mas cuidadosa. Era de Maria Silva, sua mãe biológica. Querida Ana Clara,
Não sei se devo chamá-la assim ou de Laura. Você escolhe. Para mim, você sempre foi minha bebê, minha primeira filha, a que carreguei no colo mesmo quando não tinha forças. Eu não a vendi. Por favor, acredite nisso. Nós estávamos desesperados. Seus irmãos estavam com fome, seu pai sem trabalho, e aquele homem, Fernando, prometeu que você teria tudo o que não podíamos dar. Choramos todos os dias, cada aniversário, cada Natal, nos perguntando onde você estava, se estava bem, se algum dia nos perdoaria. Quando vimos você na televisão, tão forte, tão corajosa, choramos de novo, mas dessa vez de alívio. Você se tornou uma mulher incrível, e sentimos orgulho, mesmo não tendo direito a isso. Não precisa nos conhecer se não quiser, não precisa nos perdoar. Só queríamos que soubesse que sempre, sempre te amamos. Com carinho, Maria. Laura dobrou a carta cuidadosamente. Tinha pensado muito sobre isso, sobre Maria e João, sobre seus 5 irmãos biológicos que nunca conheceu, sobre perdão e recomeços. Ela puxou o celular, digitou uma mensagem. Maria, meu nome é Laura agora, mas gostaria de conhecer Ana Clara também. Podemos marcar um café a semana que vem? Enviou antes que pudesse se arrepender. A resposta veio em segundos, apenas. Sim, 1000 vezes sim. Um carro parou na frente. Era Patrícia. Ela visitava toda semana agora. Estava se divorciando de Roberto, vivendo sozinha pela primeira vez em anos, descobrindo quem era sem o controle dele. Trouxe bolo, disse Patrícia, subindo os degraus. E fofoca. Sabe o juiz Tavares? Renunciou hoje, antes que pudessem tirá-lo à força. Mais um cai, disse Laura. Nos últimos 3 meses, 17 pessoas tinham sido presas. Outras 23 estavam sendo investigadas. A cidade inteira estava em choque. Sabe, Laura, disse Patrícia, sentando ao seu lado, seu pai seria muito orgulhoso. Você fez o que ele não conseguiu, trouxe justiça. Ele preparou o caminho, eu só terminei a jornada. Elas ficaram sentadas em silêncio por um momento, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. E Sofia? Patrícia perguntou baixinho. Conseguiu descobrir algo? Laura assentiu. Os investigadores encontraram registros. Uma menina vendida para uma família na Alemanha em 1985 com a descrição dela. Eles estão tentando fazer contato. Talvez, sua voz falhou. Talvez eu ainda possa conhecer minha irmã. Tomara, disse Patrícia, apertando a mão dela. Todo mundo merece finais felizes, mesmo que sejam complicados. A noite caiu lentamente sobre a Rua dos Jacarandás. Dentro da casa, Laura acendeu as luzes uma por uma. Cada cômodo que fora testemunha de tanto segredo agora brilhava com transparência. O porão estava vazio agora. O cofre, aberto permanentemente, não guardava mais nada além de sombras. As câmeras de segurança tinham sido removidas. Não havia mais nada para esconder. Laura desceu as escadas uma última vez naquele dia. Ficou parada diante do cofre vazio, lembrando daquele momento 3 meses atrás, quando digitou os números. 1508. 4 números que mudaram tudo. Obrigada, papai, sussurrou ela para o aço frio. Por ter me salvado, por ter documentado tudo, por ter confiado que eu faria a coisa certa. Uma brisa entrou pela janela do porão, fazendo as lâmpadas balançarem suavemente. Por um momento, Laura quase podia sentir a presença do pai. Não nos segredos, não no peso, mas na liberdade. Ela subiu as escadas e fechou a porta do porão. Não com chave, apenas fechou. Não havia mais necessidade de trancar nada. No andar de cima, Patrícia tinha posto a mesa. 2 xícaras de chá, 2 pedaços de bolo. 2 amigas que tinham sido inimigas, unidas pela verdade e pela coragem de recomeçar. Para novos começos, disse Patrícia, erguendo sua xícara. Para verdades reveladas, respondeu Laura, tocando sua xícara na dela. Elas beberam em silêncio confortável. Do lado de fora, a rua estava quieta. A cidade, aos poucos, se curava. As feridas eram profundas, levariam anos para cicatrizar completamente. Mas pela primeira vez em décadas, havia esperança.
E na Rua dos Jacarandás, número 247, uma casa que um dia guardou os segredos mais escuros, agora brilhava com as luzes mais claras. Uma casa que não era mais uma prisão de silêncios, mas um lar de verdades. Laura aprendeu algo naqueles meses. Heranças não são apenas dinheiro, casas ou objetos. São as escolhas que fazemos, a coragem que encontramos, a justiça que buscamos e o amor que escolhemos dar, mesmo quando o mundo conspira para nos tornar amargurados. Augusto Mendes não deixou para ela um cofre de segredos, deixou um mapa para a verdade. E Laura teve a coragem de segui-lo até o fim, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Ela perdeu a ilusão de uma família perfeita, perdeu a inogeneidade sobre sua origem, perdeu a segurança financeira garantida, mas ganhou algo infinitamente mais valioso: a verdade sobre si mesma, a liberdade de não viver em mentiras, a paz de ter feito a coisa certa, não a coisa fácil. Naquela noite, antes de dormir, Laura foi até a janela do seu quarto, aquele mesmo quarto de infância com as estrelas fosforescentes que o pai colara no teto. Elas ainda brilhavam fracamente na escuridão, pequenas luzes que o pai deixou para espantar os medos dela. "Boa noite, papai", sussurrou ela para o aço frio. "Por ter me salvado, por ter documentado tudo, por ter confiado que eu faria a coisa certa." As estrelas brilharam um pouco mais forte, como se em resposta. Ou talvez fosse apenas o luar. Laura não tinha certeza. E não importava. O que importava era que ela tinha sobrevivido, tinha lutado, tinha vencido. Não da maneira que imaginava, mas da maneira que precisava. E pela primeira vez em meses, Laura adormeceu sem pesadelos, sem o peso de segredos não revelados, sem o medo do cofre no porão. Apenas paz, apenas verdade, apenas liberdade, porque no final ela descobriu que a maior herança que um pai pode deixar não é dinheiro, casas ou objetos. São as escolhas que fazemos, a coragem que encontramos, a justiça que buscamos e o amor que escolhemos dar, mesmo quando o mundo conspira para nos tornar amargurados. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que a verdade sempre merece ser revelada, não importa o custo, então você precisa se inscrever neste canal agora. Deixa aquele like e ativa o sininho, porque toda semana temos histórias reais como essa. Histórias que vão fazer você questionar tudo o que você pensa que sabe sobre família, lealdade e coragem. E me conta nos comentários, você teria aberto o cofre? Você teria tido a coragem de Laura? Ou teria escolhido a segurança do silêncio? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não esquece de conferir aquela outra história incrível que eu separei aqui do lado sobre segredos de família que mudaram vidas. Muito obrigado por assistir até o fim. Sua presença aqui significa tudo. Até a próxima história. E lembra, a verdade sempre liberta, mesmo quando dói. Um abraço, e que você sempre tenha coragem para abrir os cofres da sua própria vida.